Estou muito feliz na noite de hoje, você também está? Queria que você então abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Está dando um pouquinho de microfonia, se quiser pode baixar um pouquinho o retorno para mim. Queridos, o livro de Isaías é um livro profético. E preciso lembrar à igreja que é um livro do Velho Testamento. Um livro anterior ao Cristo, anterior ao nosso Deus encarnado. No entanto, ele é rico de mensagens muito vivas e presentes. E eu queria compartilhar com a igreja hoje um pouco desse livro. Um fragmento, no capítulo 53 de Isaías. Lembrou a igreja na leitura que o Cristo ainda não tinha nascido aqui. Mas olha o que o texto de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1 diz. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos teus tosquiadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse enganado algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, Jesus morreu na cruz porque isso já estava nos planos de Deus. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo com sofrimento. É o que nós lemos aqui.
contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Está no versículo 10 do texto que nós acabamos de ler. Há uma pergunta que muitos fazem: quem matou Jesus? Deus matou Jesus. Aqui nós temos a clareza do poder, da dimensão de quem é Deus. Porque só Ele pode dar a vida e só Ele pode tirar a vida. E Ele faz isso diante dos homens, contra a si mesmo, na figura do corpo do seu Filho. Mas Ele faz isso podendo fazer com qualquer outro, mas preferiu fazer contra o único que tinha sangue puro e imaculado para verter na cruz, como um cordeiro santo, assim como eram os sacrifícios daquela época, como um cordeiro puro, sem mácula, novo, jovem, que era sacrificado pelo sacerdote. E nós temos mais uma vez um cordeiro puro, mácula, sem mancha e sem pecado. Dessa vez não mais um animal, mas um homem, levando sobre ele não apenas a sua própria humanidade ou a sua divindade, mas o texto nos revela que algo muito precioso. Ele levava sobre ele as nossas transgressões, as nossas maldições. O Senhor não estava apenas indo como um rei indo à cruz, como um homem indo à cruz, como um Deus indo à cruz, mas estava levando as nossas maldições para aquele lugar. Tirou de nós e carregou sobre ele na cruz. Não à toa, no capítulo 21 de Números, que eu sempre que posso trago à memória à igreja esse texto, conta a história do povo que estava saindo do Egito com Moisés e que encontrava tempo e disposição diante de diversos milagres e a experiência da libertação. Encontrava a oportunidade para difamar a Deus e a Moisés. E Deus, irado com aquele povo, entregou para eles serpentes abrasadoras, serpentes que mordiam seu calcanhar e os matavam. O povo, diante da morte, se viu perdido e teve que procurar aquele que eles o acusavam, que eles acabavam desprezando, o próprio Moisés. E disseram para Moisés: Moisés, procura o teu Deus e pede a ele que encerre com essas serpentes que estão nos matando. Moisés assim faz, e Deus responde: não vou tirar serpente nenhuma, mas vou dar uma oportunidade. Moisés, levanta um poste no meio do deserto, e nele coloca uma serpente de bronze. E toda vez que alguém for mordido por uma cobra e olhar para a serpente de bronze, será curado. Esse texto traz referência ao que também nos foi exposto em Isaías, quando diz que o nosso Senhor levou sobre ele as nossas transgressões e levou sobre ele as nossas maldições, levou sobre ele a iniquidade. E quando nós olhamos para a cruz e focamos naquilo que a cruz representa, nós somos perdoados. Porque o que estava no madeiro que Moisés levanta não era um cordeiro, era uma serpente. Porque representava ali não a santidade, mas as maldições. Porque a serpente é uma representação simbólica da entrada do pecado no mundo, como nós vamos ver em Gênesis. Nós estávamos olhando para alguém que viria depois. Porque Jesus não se fez cordeiro na cruz, se fez serpente. Isso é pesado aos nossos ouvidos, mas o peso do que a cruz representa precisa chegar mesmo aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Porque precisa machucar o nosso ego, machucar as nossas vaidades, precisa machucar o nosso entendimento raso e superficial. Porque aquilo que estava acontecendo não era algo físico, mas era algo espiritual. Um Deus que não precisava, se diminuiu de sua glória e se reduziu aos homens. E não apenas se reduziu aos homens, mas reduziu até a sua própria pureza, para que aquela cruz encerrasse um ciclo de pecado. Quem é esse Deus?
Por que Deus fez isso? Por que fez isso para mim, por mim e por você? Por que fez isso sobre todos e sobre o tempo, até sobre aqueles que virão? Porque eu repito, Deus não opera no tempo, opera na eternidade. É por isso que aquilo que Ele fez não foi só sobre aquele período, mas até pelos que ainda viriam, por nós e pelos que virão. Porque o Senhor opera na eternidade. Aquilo que Ele faz marca a história, marca corações, marca na eternidade. E Ele quer dividir isso conosco. Ele quer nos levar para perto dEle, para os lugares da sua habitação. Ele quer nos levar para a eternidade. Ele quer nos levar para o paraíso, para a sua glória, para a parte daquilo que Ele é, que Ele tem, dentro dos limites daquilo que Ele pretende fazer. Não sei os motivos pelo qual Deus faz assim. Não sei os motivos porque Deus opera dessa maneira. Mas sei algo que pode chegar perto do que explica isso. Que Deus é amor. Não posso entender talvez a profundidade de por que um Deus fez algo que não precisava fazer. As religiões contam muitas histórias sobre seus deuses e suas divindades, mas nenhuma delas, e eu repito, nenhuma delas fala de um Deus que fez o caminho inverso, que ao invés das pessoas sacrificarem outros humanos, sacrificarem animais, terem que fazer pactos de compromissos profundos o tempo inteiro para se aproximar do seu Deus, nós temos um Deus que fez o caminho inverso, que Ele que fez um sacrifício para se aproximar das pessoas. O meu Deus é um Deus que desejou estar perto das pessoas, que desejou estar perto de você. O meu Deus é diferente de todos os outros que contam por aí, porque Ele fez o seu próprio sacrifício por amor à humanidade. Os motivos de amar a humanidade, desconheço. Talvez na eternidade eu tenha a oportunidade de perguntar a Ele. Mas sei que lá estarei por causa disso. Porque Deus é bom. E a sua bondade e misericórdia dura para... Jesus veio ao mundo, queridos, sabendo que iria nos salvar. Ele sabia do plano. Ele sabia da sua morte. Primeiro porque a verdade é que todos já sabiam que quando o Salvador viesse, Ele passaria por essas coisas. Inclusive, é importante lembrar à igreja que o povo judeu, uma boa parte, a maioria esmagadora, não acredita que Jesus é o Messias. Eles ainda esperam pelo seu Messias. Eles acreditam na Bíblia, como nós acreditamos, até o Velho Testamento. No que há em diante, eles não acreditam. Então essa profecia que nós acabamos de ler em Isaías é válida para eles. Mas este homem, para eles, ainda não veio. E é aqui que vai vir confusão sobre o mundo. Porque esse povo vai começar a dizer, em determinado momento, que o homem está entre nós. Que alguém que está caminhando entre nós é o Messias. E muitos dos judeus, eles já afirmam que tem um termo que eu esqueci agora, mas que é um nome para dizer que essa era que nós estamos é a era messiânica. Então já vivemos o período de tempo, e isso é consenso no movimento judaico, de que já vivemos o tempo histórico em que o Messias há de vir, em que ele vai aparecer. É verdade que naquele tempo era difícil para eles acreditarem na vinda do Messias, sendo o Cristo que nós conhecemos. Porque aquele povo pensava como homem. E ainda continua pensando. Com as angústias de homem, com as fragilidades de homem, com as fraquezas de homem. Porque era um povo que tinha sido escravizado na Babilônia. Era um povo que tinha sido escravizado no Egito. Era um povo que estava sendo engolido pelo Império Romano. Um povo que virou lacaio de vários outros povos em diversos momentos da sua história. É até, com os olhos humanos, natural que a gente imagine que essas pessoas esperavam um rei físico,
libertador, um monarca, que viesse trazer um modelo político, que libertasse o povo de Roma, que evitasse mais escravidão àquele povo. Eles esperavam um homem e não um Deus. Mas Jesus veio ao mundo de uma maneira muito insignificante aos nossos olhos. Jesus veio perseguido. Jesus foi um refugiado. Precisou ir ao Egito para se refugiar. Jesus veio dentro de um grupo social que hoje é bem provável que aqueles que não têm discernimento não o enxergariam também. Inclusive aqui. Talvez não estivéssemos enxergando a pessoa desse Cristo. Não perceberíamos também. Porque às vezes nós estamos esperando algo físico e não algo espiritual. No nosso culto de ontem, foi marcado por esse entendimento e que existe o homem carnal e o homem espiritual. E nós precisamos olhar com o espírito e não com a carne. Assim nós conseguiríamos contemplar a glória de Deus. Queridos, eu queria ler um outro texto com vocês. Queria ler Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, a partir do versículo 13. Colossenses 2, 13, 14 e 15, diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que nos consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Amém? Em resumo, Jesus tirou onda. Ele tirou onda com a cara do mal, com a cara do maligno. Eu amo essa música que nós ministramos hoje. Ela repete uma afirmativa bíblica quando ela diz: ó morte, onde estás? Aquilo é uma zombaria. A morte está sendo zombada. Cadê você? Você não é a boa zona? Não é você que encerra as vidas? Não é você que destrói histórias? Não é você que põe fim à humanidade? Não é você que sempre vence no final? Cadê você? Porque o meu Cristo ressuscitou. Onde estava você agora? Até a morte teve que se curvar diante do nosso Deus. Queridos, é esse Deus que eu creio. Não é aquele que está ainda preso numa cruz, mas eu acredito na cruz vazia. Na cruz do corpo ausente. Porque aquele Cristo permeia nesse lugar. Ele anda, ele caminha em nosso meio, ele muda histórias, ele resolve sagas, ele finaliza questões no nosso coração. Esse é o Deus que eu creio. Um Deus que não está morto. Quando o Senhor então vai à cruz, e Ele mostra, através do texto que nós lemos, e do texto que nós lemos inicialmente em Isaías 53, especificamente nos versículos 5 e 6, você pode voltar aqui rapidinho também, vai dizer assim: ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe ao paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor está dando um recado, dizendo quão sério é o pecado. Será que a igreja, será que você entende o quanto o pecado é perigoso? Imagine a cena. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. Esse Deus, em determinado momento, decidiu se fazer homem para morrer pela humanidade. E assim
trazer vitória sobre o pecado. Será que o pecado é um problema que faz um Deus se reduzir a homem para poder vencer algo que os homens eram incapazes de vencer? Será que Deus de fato se importa quando a nossa vida ainda está atolada numa vida de pecado? Será que isso é importante para Deus? É relevante o pecado? Que faz um Deus sair de seu trono para nos dar instrumentos de salvação? Para dizer que o pecado é um problema ao ponto de que esse próprio Deus se faz homem e leva sobre ele esses pecados nas suas costas? Será que o pecado é um problema mesmo? O pior deles. O pecado, ele não é só erro, ele é quando nós nos afastamos do Senhor. E é por isso que Jesus se coloca nesse lugar de sofrimento, porque ele compreende o propósito e o peso do que isso representa na geração de culpa nas almas dos homens. E a cruz prova de que o pecado, ele machuca, ele mata e ele custa caro. Porque uma vida de pecado, ela é uma cadeia, um sistema de algo que você faz agora e isso vai recair de diversas maneiras na sua própria vida, na sua própria história e também na vida das pessoas que te cercam. Você às vezes é alguém que está se santificando, você é alguém que está procurando caminhar com o Senhor, alguém que evita ter uma vida imoral, mas dentro da sua casa tem alguém que é o oposto. Isso não tem tirado sua paz? Tira sua paz. Porque o pecado está presente ali. E ele está marcando, tentando tirar o seu juízo, tentando te desviar do caminho, tentando se afastar. No sábado passado eu citei aqui rapidamente um livro do C.S. Lewis, que é... Qual é o nome do livro, Gabriel? Que eu esqueci já. Estou lendo o livro e esqueci o nome. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Que é a história de um pequeno demônio que está tentando trabalhar bem com o seu paciente, né? O paciente, na verdade, é a pessoa, que cada demônio tem uma pessoa, para ele arruinar a vida. E no livro chama de paciente. O livro ele é contado pelo lado do diabo, pelo lado do demônio. Então chama Deus de inimigo, chama Deus de mal. O livro o tempo inteiro está usando esses termos. E o diabo ele está tentando desviar um cara, ele é um diabo aprendiz, ele é pequeno, ele é novinho, né? Coitadinho, ainda está pegando as manhas. E aí ele manda uma carta para um seu tio, um homem mais experiente, um homem é ótimo, um demônio mais experiente, para que ele possa o auxiliar nesse processo de desviar essa pessoa. Só que acontece uma coisa terrível na vida do diabo ali. O cara se converte. Aí ele, valei-me meu tio, me ajuda pelo amor de Deus, que o cara agora é crente. O cara se converteu ao cristianismo, está procurando ter uma vida cristã, uma vida correta. Aí o tio dele diz assim, em uma carta, não se preocupe. O fato de estar na igreja não é um problema. Às vezes pode ser até uma solução. E aí ele começa em várias cartas, se eu não me engano são 33 cartas, né? 31 cartas. E ele começa em cada carta a contar o que fazer. E entre as coisas que ele conta, queridos, nenhuma delas é convidando um cara para um culto satânico. Nenhuma delas é fazendo com que o diabo apareça fedendo a enxofre e chifrudo na frente do cara. Todas são a partir de práticas comuns do cotidiano, triviais, e muitas delas na vida dele com a igreja. Em que ele vai começar a enxergar a realidade dele com a igreja, ele vai começar a ver que só a igreja dele está certa, ele vai começar a desprezar alguns comportamentos e por isso se afastar de alguns irmãos, criar algumas contendas, mas não porque ele é um contendeiro, mas porque ele é um cara com boa moral, então ele não admite que alguns irmãos tenham determinados comportamentos, ele é santo demais. E isso no livro não vai aproximando ele de Deus, vai aproximando ele do diabo. Porque o diabo trabalha dessa maneira. Trabalha dessa forma. Ele vai lhe convencer de que o pecado é algo prazeroso, é algo recompensador, porque o pecado não vai vir com esse nome. Se o pecado viesse, eu tenho um pecado para você hoje, você está repreendido em nome de Jesus. Mas não é.
Às vezes o pecado é: tem uma visita que eu vou fazer em sua casa hoje. Às vezes o pecado é: olha esse áudio aqui que eu lhe mandei. Às vezes o pecado é: receba esse negócio aqui, vou fazer um pix aqui na sua conta de um dinheiro aqui. O pecado, ele não é algo que avisa que é. Jesus sabia, queridos. Ele sabia. Ele viu Sodoma e Gomorra ruir. Ele viu os motivos que fizeram Deus convocar um homem para construir uma arca. Ele viu os motivos mais perversos que a humanidade se envolveu. Jesus sabia do que a humanidade era capaz. Sabia de todas essas coisas. E todos esses problemas não começaram como um grande problema, porque alguém abriu um portal do inferno. Tudo começou por conta de pequenos comportamentos, de pequenas aceitações, de coisas que chegaram de maneira sorrateira na vida delas. Eu tenho certeza que o nível imoral e promíscuo de Sodoma não começou da noite para o dia. Não é verdade, Sérgio? É algo que começou degrau por degrau. A imoralidade que nós conhecemos hoje da sociedade, ela não começou porque alguém apertou o botão de a imoralidade está permitida, mas porque pequenas permissões foram sendo dadas ao longo da época. Os mais velhos, quando pensam no mundo em que viveram há décadas atrás, sabem que em diversas questões não era parecido com o mundo de hoje. Há uma degradação moral da sociedade. Na forma de se vestir, na forma de pensar, na forma de se comportar. Algumas coisas são muito sutis. Eu fui aluno de ensino médio não tem muito tempo. Eu fui aluno de ensino médio em 2006, 2007, 2008. Não tem muito tempo. Eu tenho alunos que já nasceram na época que eu estava no ensino médio, mas não tem muito tempo. Mas não tem muito tempo dentro do contexto que eu vou trazer. Não tem muito tempo porque, por mais os alunos do fundão, até os alunos que não eram dos melhores, mesmo assim não tinham os níveis de desrespeito que os de hoje têm. Perturbava, brincava, fazia sua resenha, mas morria de medo do professor, porque tinha um temor. Ele, em algum nível, por mais perverso que ele fosse, existia um lapso de respeito. Eu tinha minhas brincadeiras, minhas coisas, mas quando o assunto era adulto, eu sempre tive um respeito por alguém ser adulto. Tinha um limite. Hoje, muitos das gerações mais jovens olham para os adultos do mesmo modo que olham para os amiguinhos deles. Mas minha mãe sempre me lembrava: me respeite que eu não sou seus parceiros. Seus parceiros, né? Não sou seus iguais, não sou seus pares. Eu sou sua mãe. E isso, para mim, reverberava aos meus ouvidos de uma maneira muito mais do que só ela, mas de uma maneira do geral. Os adultos, por mais que alguns permitissem algumas brincadeiras, eu mesmo ia com um determinado limite. Jamais com os níveis de resenha que eu me submetia aos meus pares. Mas é um sinal que a gente percebe de uma degradação moral, de uma percepção sobre o outro, sobre uma lógica de respeito que vai se perdendo. E às vezes porque a gente vai permitindo, porque essa geração é produto a geração que está vindo é produto da anterior. Recentemente eu tive que suspender um aluno, porque na escola que eu trabalho, o professor que suspende, porque eu trabalho numa extensão e lá não tem diretor, coordenador, vai só o professor num carro da aula, que nem cabe todo mundo. Então a gente mesmo que se resolve. E um aluno, nós demos a aula, fizemos atividade, fizemos tudo, um bocado de coisa. Eu já estava na cabeça de liberá-los até mais cedo, e um aluno disse assim: pronto, agora todo mundo bota a bolsa, vamos embora, que já deu por hoje. Aí eu falei: já deu para você, pode sair da sala e você não volta mais semana que vem. Você vai ficar essa semana e a próxima em casa. Sabe o que aconteceu? Os pais vieram me procurar. Vieram procurar não, né? Mandaram uma carta. Um certo desaforo. Ele contou do jeito dele, eles entenderam do jeito que bem queriam. Ai, se fosse eu no tempo de escola. Meu pai não queria nem saber. Não, também não, né? Também não, calma. Mas meus pais, eles com certeza iam ficar do lado da ordem.
Não tenho dúvida disso. Então, esse menino é assim porque alguém anterior a ele é assim. Nós, de alguma maneira, também somos responsáveis pelo que virá. Então, se a gente não toma uma postura agora moral, uma postura espiritual agora, os meios que são mais próximos, nossa descendência, os nossos filhos, eles vão muito mais fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Eles vão ser mais carnais do que espirituais. Aqueles que entendem a dimensão daquilo que é espiritual, que entendem que um Cristo foi à cruz, que Deus não se fez homem por outras questões, Deus não se fez homem por outros episódios, Deus se fez homem para poder trazer ao homem redenção em uma luta contra o pecado. Então isso tem um efeito muito forte, e tem que trazer à igreja o discernimento de entender o que é a dimensão espiritual. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos discípulos, até uns aos outros, inclusive, uma vida espiritual. E essa vida espiritual se dá por meio de protocolos espirituais, como também foi dito ontem para quem estava aqui. Mais jejum, mais oração, mas eu já ora mais, eu jejum e mais. E outras questões que fazem parte da vida do crente, perdoar, buscar um arrependimento. Está magoado com o irmão hoje? Não durma sem resolver isso. Dormiu sem resolver porque acha que não era necessário? É o orgulho tomando conta. Dormir mais uma noite sem resolver um problema com um irmão, é mais uma noite que o pecado vence. Mais uma noite. São pequenas permissões que nós vamos dando, é na hora do culto, as distrações. Às vezes há algo que acontece que é mais importante do que a própria palavra. Uma observação que eu faço, há um entendimento que eu tenho aqui na hora de um lapso. Aí às vezes eu já enveneno alguém aqui do meu lado, acontece muito. Principalmente para a gente que está aqui, que está num ângulo de visão diferente. Acontece bastante. Às vezes a gente se trava por conta de quem está cantando, por conta de quem está pregando, porque eu não aguento mais ser fulano que me recebe ali na porta. Você sabe o que ele fez? Teve uma vez que ele me negou uma água. Uma vez ele me negou uma carona. Uma vez ele me negou uma ajuda. E aí você vai remoendo. Daqui a 10 anos você tem raiva do irmão, tu não sabe nem pelo que foi mais. Eu tinha 2 alunas que não se falavam desde o segundo ano do fundamental. Elas tinham 8 anos, se acompanharam até o 3º ano. E elas não se falavam e não sabiam por quê. Não sabiam por quê. E aí a coordenadora disse, elas brigaram uma vez por causa de um apontador. Vocês entendem a dimensão do que é o coração humano? Um apontador, uma lapiseira, um pedaço de papel, um brinquedo. Mas um sentimento, uma angústia, um rancor mal gerido geram dores que permanecem no coração. A mágoa e o pecado, quando ele não é resolvido em sua origem, ele cria raízes. Existe uma planta que é o bambu japonês, que é uma planta que demora anos para começar a crescer. Tem que ter paciência, meu amigo. Você coloca ali o pedacinho da muda desse tamanho, fica só 2 folhinhas para fora. E você molha hoje, vai molhar amanhã, vai molhar daqui a 1 mês, vai molhar daqui a 1 ano, vai molhar daqui a 2 anos, vai molhar daqui a 3 anos. Quando é 3 anos, ele cresce 3 centímetros. Aí você continua molhando. Quando ele bate o 5º ano, ele cresce 5 metros. É a arte da paciência. É a cara dos japoneses, né, essa planta? É a arte da paciência. Sabe o que isso representa para a nossa vida? Esse bambu tem um motivo de por que ele demora. É porque ele não demora. Ele está crescendo. Mas ele está crescendo para baixo. Ele está criando fundamento, ele está criando estrutura, ele está se enraizando. Esse princípio tanto serve para a nossa vida de santidade, para a nossa vida de valor moral, para a nossa vida na caminhada com Cristo, como também o pecado usa o mesmo método. O pecado também usa o mesmo método. Talvez enquanto eu estava falando, eu estava pensando em virtudes. Mas o pecado também usa o mesmo método. É um bambuzinho, bem pequenininho, que vai criando volume na parte que ninguém está vendo. São pecados escondidos, são sentimentos guardados, são padrões iníquos, pecados que não te incomodam. E ele vai fincando, vai ganhando volume, vai para o fundo, vai enraizando, vai indo um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Quando ele aparece, ele já não cai mais.
É custo. É por isso que Jesus veio. Porque Ele sabe que nós não tínhamos força para tirar estruturas como essa. E Ele veio para vencer qualquer estrutura que nos oprime e que tenta nos vencer diariamente, porque o nosso Deus é bom. E a sua bondade, a sua misericórdia dura para? Glória ao Senhor Jesus por isso. No texto que nós lemos de Colossenses, vai dizer que Ele tirou a força e a autoridade do mal. É por isso que nós falamos que Ele venceu na cruz. A cruz, queridos, para alguns é lugar apenas de morte, lugar de derrota, lugar de falência. Mas eu não sei para vocês, para mim a cruz é lugar de vitória, é lugar de esperança, é lugar de redenção. Porque eu repito, a cruz está vazia. Alguém venceu sobre ela, e venceu a morte, e venceu em nosso lugar. O que parecia derrota, virou vitória. O que parecia falência, virou sucesso. Jesus desarmou todo o poder do mal. Repito, Jesus desarmou todo o poder do mal. Jesus desarmou uma parte? Não. Jesus desarmou todo o poder do mal contra nós. Todo o poder do mal contra nós. Então a cruz foi um campo de batalha, em que a guerra foi vencida. Quando Jesus vence o pecado, Ele encerra ciclos sobre a humanidade. Preste atenção, existe uma linha teológica chamada hipergraça, que é uma linha que acredita que se Jesus venceu na cruz e nos limpou do pecado, ora, o pecado não tem mais força, acabou. Encerrou. Não é o que a palavra vai dizer ao longo de toda a sua narrativa subsequente depois desse episódio. Mas vai dizer que o Senhor venceu a luta contra o pecado, porque agora há possibilidade diante do pecado, que antes não havia. Esse caminho é Cristo. E Cristo diz quais são os meios que nós temos para seguir Ele, para caminhar com Ele, para representá-lo, para carregá-lo em nosso coração. É tudo isso que nós vencemos o pecado diariamente, não é um botão. Dá lugar. Existe uma cantora muito famosa no Brasil, já foi mais, inclusive, né? Infelizmente, por motivos que conhecemos, sua fama está caindo, que é a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara era um fenômeno quando surgiu, no famoso Bom Dia e Companhia, um programa do SBT. Era o famoso programa que os meninos ligavam, gastavam o dinheiro da conta do mês do telefone todinha para tentar ganhar um PlayStation, e no final, quando via a conta do mês, você já pagou o PlayStation. Né? Você, na verdade, não ganhava, você comprava um PlayStation. E para cada um menino que conseguia ligar, tinha outros 300 que ligavam e davam o mesmo dinheiro do PlayStation. Ou seja, era uma fonte de lucro maravilhosa para o programa. Não que eu já tenha ligado uma vez ou outra, né? Mas, não, nunca liguei para esse não. Eu me liguei uma vez para aquele programa da senha, porque tinha um negócio, descubra qual é o cavalo que está seguindo um caminho ao contrário. Todos os cavalos para a direita, eu vi o cavalo que estava, não é possível que ninguém está vendo, deixa eu ligar para dizer aqui, eu vou ganhar esse dinheiro. Aí nessa daí, quando eu vi que estavam me enrolando no telefone, que eu bati a ligação, R$46 a ligação. Eu falei, é por isso que esse programa existe. Porque tem uns Pedros Filipes por aí para ligar. Mas aí o Bom Dia e Companhia tinha essa moça, ela e o Iude, né? Os dois faziam parte do programa. No tempo que eu liguei, não era o tempo que era ela, era a Eliana ainda, né? E aí ela ganhou fama naquele programa, depois ela sai de cena, as pessoas descobrem através da internet que ela tinha um talento musical, ela se converte, ou ela já era, também não sei, cristã, né? Cantava muitas músicas bonitas, tinha um padrão vocal fora da curva demais, ela era excepcional na sua forma de cantar. E aí, em determinado momento, ela começou a ter algumas posturas no microfone, nas suas ministrações, que eu particularmente estranhava. Eu estranhava. Cheguei a alertar a igreja aqui algumas vezes, os mais jovens principalmente, citava o nome dela aqui. Tomem cuidado com as pessoas que você consome. Tome cuidado com as coisas que chegam. Cuidado com o pregador de YouTube. Cuidado com... Até ontem a gente falou isso, né? Cuidado com o recorte de TikTok. Com um pedacinho de Instagram. Com as pessoas que chegam cheio de lições para dar. Cuidado com essas coisas. Tenham discernimento. Ouçam mais as realidades que estão mais próximas, que você conhece. As pessoas que você vê todos os dias. Pessoas reais, normais.
Não estou dizendo que elas não são santas, mas é muito fácil para a gente ver alguém que a gente não está conhecendo nada do que é a realidade daquela pessoa. E as falas dela começaram a universalizar essa ideia da graça de uma maneira como se esse pecado realmente já não tivesse mais vitória sobre ninguém, de forma alguma. E eu estranhava isso, advertia alguns se chatearam comigo, porque às vezes a gente não admira alguém, às vezes a gente idolatra alguém e não percebe. Às vezes não são mais pessoas que nós admiramos, são ídolos. Nós temos cantores que são ídolos, pregadores que são ídolos. A gente tem que tomar cuidado. Livros que são ídolos, escritores que são ídolos. E são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Então as pessoas, ela começou a tomar essa postura, começou a andar com determinados grupos, até que tudo se revela em que ela começa a ir para os podcasts falando mal de igreja, que existe uma espiritualidade verdadeira que vai além de igreja. Nosso Senhor Jesus não disse isso, o apóstolo Paulo não disse isso. Nós temos um caminho oposto, na verdade, a esse tipo de afirmação. Aqui é o ajuntamento dos santos, e por mais difícil que seja, esse é o lugar que nós temos crescimento espiritual, é na casa do Senhor. E ela começou a alimentar isso e criou uma geração de desigrejados. Até o momento que ela se assume fora, completamente, rompeu completamente. E isso, a degradação do pecado e da moralidade sobre a vida dela começou a afetar ela fisicamente. Ela começou a se tornar uma pessoa feia, esteticamente feia, estranha, porque ela foi permitindo que valores e princípios e padrões estéticos também, porque a vida santa ela também reflete na forma que nós nos portamos diante uns dos outros. E isso começou a enfeiá-la. E eu ouvi uma vez uma foto dela que estava terrível, e tinha um comentário de um cara que me marcou. Eu tenho esse comentário na minha mente como se fosse um versículo, pastora Cláudia. Ele disse assim: quando o pecado pega, ele pega para humilhar. Ele humilha. A ideia é que as pessoas vejam e deem risada dela. Que as pessoas zombem dela. Que falem mal dela. E quem está perto dela deve celebrar e bater palma a mudança que ela viveu. Porque é isso que o diabinho lá do livro faz. Ele vai bater palma, ele vai celebrar, ele vai dizer que está massa. Mas por trás está a galera acabando com você. Você acabou aquela ali, viu? Está triste. Pense numa coitada. E ao invés de amizades sólidas e firmes, ela ganhou amizades falsas. Vínculos que ela tinha, contratos que ela perde, sonhos que ela pensa que está realizando e logo ela toma uma rasteira de empresário. Ela começou a entrar num meio que prioriza mamon, que prioriza o dinheiro, que prioriza tudo aquilo que não tem relação direta com o Senhor. O pecado faz a mesma coisa com você e comigo. Não vigie, pense que a cruz veio e zerou tudo no sentido de que você pode agora seguir a vida que quer. Vá, siga a vida que você quer. Porque o pecado, quando pega, ele humilha, ele expõe, ele traz vergonha, e ele traz o pior dos sentimentos que um ser humano pode carregar, um dos sentimentos que mais levam as pessoas a tirarem suas vidas. No sentimento mais duros e difíceis de carregar, a culpa. Quando Jesus veio à cruz, até isso é mencionado. Ele tirou também toda a culpa. Querido, rapidamente, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Aleluia. Deus é bom, sua bondade, sua misericórdia dura para? Estou achando a igreja está meio cansada hoje. E foram para a roça, foram passear. Sol não foi, que está fazendo um friozinho, talvez seja isso, né? Os joelhos estão doendo. O meu tá. Tá atento, né? Glória a Deus, então, amém. Glória a Deus. João 15, no versículo 5. Esse texto aqui é ótimo, é lindo. João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Tenta! Caminha sem o Senhor. Caminha sem Ele, sem a memória da cruz. Caminha sem um foco na santidade.
nada poderá fazer. Você vai andar em ciclos malignos, perversos, com a sensação de que você está em movimento, mas você não está saindo do lugar, como quem caminha numa esteira. Você indo para frente e o chão indo para trás. E você não sai do lugar. Criando um ambiente, uma total ilusão da sua realidade. Porque o pecado e o diabo, ele tem essa função. A estratégia dele, a forma de trabalho dele é realmente distorcer a sua visão. Ele quer fazer com que o que você enxergue seja aquilo que de fato não é. Mudar a sua realidade, sua percepção da realidade. Achar que está indo para frente, mas está indo para trás. Achar que o que está vendo está muito bonito, está muito lindo, mas aquilo ali é abismo. Abismo. Achar que você tem uma liberdade, mas você não tem liberdade nenhuma. Você está preso em um meio de tudo muito bonito, funcionando, mas está preso. E no dia que precisar sair, no dia que essa estrutura cair, lá fora não vai ter nada. Tem um filme também muito famoso, chamado Show de Truman, que é um filme com o Jim Carrey, aquele ator que fez o Máscara. Ele, acho que passou muito Sessão da Tarde, todo mundo deve ter assistido pelo menos um pedaço alguma vez, que ele está ali vivendo sua vida tranquilo, trabalha, vai para casa, tem sua esposa, sua casa ali, é um homem mediano, um homem comum. E ele começa a estranhar, ele começa a ter uma sensação de que aquilo não é real. Ele começa a achar que ele está vivendo num filme. E ele é um personagem, e ele está certo. A vida dele não é real. Ele vive numa grande caixa, que é um grande estúdio. E criaram nele um medo de água. Ele tem medo de ir até o mar, de ir até o rio. Eu nem me lembro se é um mar ou se é um rio. Ele tem medo de entrar num barco e navegar. Porque criaram um medo nele na infância. Um medo proposital, um trauma real que foi criado nele. Por quê? Porque se ele for navegar, ele vai sair do estúdio. Então foi criado um medo para que ele ficasse preso em uma realidade falsa. O diabo faz desse jeito. Ele cria medos, temores, rancores, orgulhos, para que ele aprisione na ilha de uma realidade que às vezes você pensa que é aquilo mesmo. Mas existe um caminho lindo e maravilhoso por trás do muro. Não são caminhos, é o caminho. Porque ele disse, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas precisamos romper com essa falsa realidade. Na filosofia também conta uma história. Platão tem um mito, um dos mais famosos, todo mundo também acho que já foi exposto a isso alguma vez na vida, que é o mito da caverna. O mito da caverna conta a história de alguns homens que estão presos dentro da caverna, de uma caverna. Essa caverna tem distorções. As pessoas não estão vendo pessoas. Atrás delas tem uma lamparina, que é uma luz. Toda vez que alguém passa por trás da luz, faz uma sombra. Essa sombra projeta na parede e aí eles veem aqueles vultos. E também, caverna não é um lugar que a acústica é das melhores. Então, o som entra de maneira distorcida. Então, o que eles sabem da realidade são manchas na parede e sons de caverna, distorcidos. Para eles, aquilo é a realidade. Eles estão presos em correntes e só enxergam aquilo. Não vê mais nada. Mais nada. Aí, de repente, um homem consegue se libertar. Quando esse homem se liberta e sai da caverna, ele vê que aquilo tudo ali não é a realidade, são distorções. Ele começa a ver a natureza, as pessoas, as construções que as pessoas fizeram. Ele começa a conhecer, a ver a poesia, a música. Ele contempla a realidade, a criação. Ele vai vendo tudo aquilo. É aí aquele homem é tomado de uma alegria tão grande, porque ele testemunha que havia um mundo de verdade que ele poderia desfrutar com a sua liberdade. Aí ele volta para a caverna. Pessoal, tem um negócio para dizer. Tudo que vocês estão vivendo aqui é falso. Vocês estão vivendo aqui não é a realidade não. Isso aqui é sombra, é uma luz que está fazendo... Esse som aqui é diferente. A galera diz, sabe o que para ele? Saia daqui agora. A gente vai te matar. A realidade é essa aqui mesmo. Deixa a gente aqui. Sai daqui. É isso aqui que a gente vive. A realidade é essa. Deixa de mentir e saia daqui. O pecado faz desse jeito.
A vida que o diabo proporciona para as pessoas é essa. Falsas realidades que lhe convencem. Aí no dia que aparece alguém que testemunhou uma liberdade verdadeira, a nossa não é igual a do homem da caverna, porque não é pela filosofia, é em Cristo, e alguém testemunha a sua experiência com Cristo, vão zombar, vão criticar, vão difamar, porque a liberdade tem um preço. Ela vai lhe romper com uma vida de prazeres, de certezas que você já tem firmadas sobre as coisas, de algo que você já está convencido que é aquilo mesmo. Mas não é. Existe uma realidade nova, querido, que a cruz trouxe e nos convenceu. E nós vamos reconhecer isso através de uma vida de comunhão com Deus. Foi dito aqui na mensagem de ceia que o Jesus era reconhecido no partir do pão. Os homens estavam vivendo realidades tomadas pela tristeza, pela angústia de ver seu mestre ter morrido. Eles nem lembravam da promessa. Olha o que a angústia faz. Homens que andaram com Jesus, que viram Jesus multiplicar pães e peixes, que viram Jesus fazer coisas absurdas, extraordinárias, transformar água em vinho, viu Jesus ressuscitar pessoas, viu Jesus curar doentes, fazer cego voltar a enxergar, curou leprosos, não ao vivo assim, na tampa, na live. Viram Jesus fazer tudo isso e encontraram tempo e disposição para esquecer da promessa. Porque é isso que o coração que deixa de dar lugar à mensagem da cruz, é isso que ele vive. Quando a mensagem da cruz, que é a mensagem da morte mais vida em abundância, da ressurreição, da limpeza e purificação da vida de pecado, quando nós esquecemos da mensagem da cruz, esquecemos de Cristo. E passamos a não reconhecer mais. E outras coisas passam a ter volume no nosso coração. Entre elas, homens que testemunharam tudo, não reconheceram, incapazes de reconhecer a Cristo. Mas Cristo passou a ser reconhecido na partilha, no partir do pão. A cruz, ela fala sobre perdão, mas ela também fala sobre transformação. E fala que nós podemos viver uma vida diferente, porque agora nossa vida tem sentido. Nossa vida agora tem propósito. Propósito significa alvo. E o nosso alvo é Cristo. Ser imitadores, parecer com Ele, estar mais próximo possível daquilo que Ele, não aquilo que Ele era, mas daquilo que Ele é. Daquilo que Ele é em nossas vidas.